E a Santa Casa de São Paulo lança a campanha Guerra ao Coronavírus, que solicita doações para a compra de equipamentos de proteção, medicamentos e equipamentos médico-hospitalares. Para falar mais sobre a situação dos hospitais filantrópicos em meio à pandemia, gentilmente nos atende agora o provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Antônio Penteado Mendonça. Como vai, provedor? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Bom dia, obrigado pelo convite para participar do jornal. Ô, provedor, aí na Santa Casa, qual a situação? A gente falou aqui na abertura sobre equipamentos de proteção individual. Isso gera muita preocupação. Como é que estão os médicos aí da Santa Casa? Como é que está o abastecimento deles em relação a EPIs, equipamentos de proteção individual? Com relação aos EPIs, nós estamos bem providos, nós estamos bem equipados. Nós temos EPI suficiente para esse momento, em função de uma série de parcerias, uma série de doações que foram feitas por grandes empresas, por empresas menores e por pessoas físicas desde o começo da pandemia. Várias empresas fizeram questão de doar grandes quantidades de EPI, então a EPI não é um problema nesse momento. O que está um problema, e não é um problema na Santa Casa, é um problema no sistema de saúde, são os medicamentos para UTI, para o pessoal que está entubado. Está havendo uma certa dificuldade na compra de medicamentos, principalmente anestésicos, para entubar os pacientes. E isso pode causar alguns transtornos em alguns hospitais. Nós, Santa Casa de São Paulo, temos alguns protocolos antigos que ainda vigoram, então nós estamos conseguindo substituir parte desses medicamentos por esses protocolos mais antigos, com os mesmos resultados dos dos medicamentos mais recentes. Mas existem hospitais que com certeza estão passando dificuldades dentro das suas UTIs de Covid-19. Mas como é, provedor? Explica para a gente, para quem não está familiarizado com esse tema, como é que é o financiamento dos hospitais filantrópicos e, em especial, aí da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Como se mantém o hospital? Esse dinheiro vem só de doações? O poder público ajuda? Como é essa composição? O grosso do dinheiro da Santa Casa e de todas as Santas Casas e dos hospitais filantrópicos vem dos contratos para a prestação de serviços para o SUS. Os contratos podem ser com as secretarias estaduais de saúde e com as secretarias municipais de saúde. A Santa Casa tem contrato com o Estado e a Santa Casa tem contrato com o município de São Paulo. A verba do SUS é absolutamente insuficiente. Ela não é reajustada desde a década de 1990. Você imagina o que isso significa em termos de perda de valor de compra. Por conta disso, o governo do estado de São Paulo fez um programa para complementar parte dessa defasagem do SUS. Mas, mesmo assim, na média, os hospitais filantrópicos e as Santas Casas operam com um déficit de 40% em relação às suas despesas. Esse déficit é coberto ou com patrimônio próprio da instituição, com doações, enfim, com heranças, com outras formas de se captar recursos. Neste momento da pandemia, a nossa campanha Guerra ao Coronavírus foi extremamente bem-sucedida, foi extremamente exitosa e nós conseguimos várias doações de grande porte. Por exemplo, nós conseguimos uma doação, uma parceria com a Redditor, com a Qualicorp, com a Sul América e o Banco Safra entrou na segunda fase para 145 leitos, dos quais 90 leitos de UTI. Além disso, a Santa Casa já vinha, através de dinheiros de outras parcerias, outras doações, abrindo mais UTIs. E nós conseguimos outros tipos de doações e parcerias. Nós conseguimos, por exemplo, da Porto Seguro, uma doação de 85 camas elétricas, quer dizer, camas de última geração, que estão sendo integralmente utilizadas no combate ao coronavírus. A Mafre Seguros doou 220 camas, que nos permitiram reequipar todo o pronto-socorro e uma parte importante das enfermarias do Hospital Central. E por aí nós vamos. Bancos doaram tomógrafos, estamos comprando ressonâncias magnéticas, quer dizer,
Em termos de doação, em termos de resposta da sociedade, a campanha Guerra ao Coronavírus tem sido um sucesso e tem permitido à Santa Casa de São Paulo prestar serviço com a melhor qualidade possível no combate a essa pandemia dramática que ainda vai crescer muito no Brasil inteiro. Infelizmente, né? Provedor, o senhor teria como passar para a gente a situação atual dos leitos disponíveis e ocupados para pacientes da Covid-19 na Santa Casa? O senhor falou agora há pouco também sobre a importância de receber doações, da Santa Casa comprar medicamentos anestésicos utilizados para intubação. Esses medicamentos, eles são caros, por curiosidade? De onde vêm? São fabricados, vendidos aqui no Brasil mesmo? São fabricados no Brasil, a maioria é fabricada no Brasil. Tem um grande laboratório, não me lembro o nome dele, que é o responsável pela maior parte desta fabricação e que diz que até o meio dessa semana, da semana que vem, a situação deve se normalizar. Mas o medicamento, de repente, pulou de alguma coisa como R$ 60 para R$ 130 a unidade. Quer dizer, triplicou o preço e tem gente que está pagando mais do que isso porque não tem outra solução. Agora, é um quadro emergencial e é um quadro que nós esperamos que até o meio da semana que vem esteja solucionado. Com relação a outra pergunta sua, quer dizer, quantos leitos nós temos envolvidos no coronavírus? Isso. Hoje a Santa Casa tem, mais ou menos, dado de ontem, isso deve ter sofrido alguma alteração em relação a hoje, eu ainda não recebi os números de hoje, mas ontem nós tínhamos 92 pessoas em enfermaria e 74 pessoas em UTI. Ontem houve uma pequena queda na ocupação das UTIs, mas isso não quer dizer que seja uma tendência nem que vá se manter. Anteontem nós estávamos com 100% de ocupação das UTIs, nós estamos com quase 90 leitos de UTI ocupados pelo coronavírus. O que está começando a se tornar uma situação delicada, nós já estamos tomando todas as providências para fazer os remanejamentos necessários, é o pronto-socorro e as UTIs para não Covid-19, para os procedimentos normais. Como houve um combate direto, um enfrentamento direto ao Covid, os outros procedimentos, os outros acidentes, as outras doenças ficaram um pouco relegadas dentro da rede brasileira de saúde a um segundo plano. Nós percebemos isso e ontem mesmo nós já começamos a adequar novos espaços para mais UTIs, para pacientes não de coronavírus e novas enfermarias modernas e aparelhadas para pacientes de não coronavírus. Ok, obrigada. Provedor, pergunta agora do Paulo Matias. Provedor, bom dia. Qual é a política da Santa Casa de São Paulo em relação ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina? Desde o começo, nós temos a cloroquina e a hidroxicloroquina, mas nós só usamos em casos de muita seriedade, em casos muito graves, em que a aplicação ou não da cloroquina passa a ser uma decisão da família do paciente, porque aplicar a cloroquina ou não pode ou não ter resultado. Nós somos contra a aplicação da cloroquina no começo, no meio e mesmo no fim. Se não tem mais o que fazer, então querem experimentar a cloroquina, experimentem a cloroquina. O fato concreto é que todos os estudos sérios feitos no mundo indicam que a cloroquina não tem qualquer valor para o combate ao coronavírus, seja na prevenção, seja no tratamento. Então, Provedor, a Santa Casa de São Paulo não gosta dela. Provedor, me permita só fazer algumas observações na sua fala. O senhor disse que a Santa Casa de São Paulo não gosta da cloroquina, né? Nós entrevistamos agora o doutor Jean, um outro médico extremamente renomado aqui de São Paulo, que diz o contrário do que o senhor acabou de dizer. Ele defendeu que a cloroquina seja utilizado em pacientes com casos iniciais, né, em casos leves, e restringe o uso da cloroquina para casos mais graves exatamente por essas questões que podem afetar o sistema cardíaco das pessoas. Mas o senhor se refere a estudos que não justificam a cloroquina, mas nós tivemos um estudo na revista The Lancet, eu acredito que o senhor deva ter visto, que
foi inclusive cancelado, um estudo com mais de 90 mil pessoas. Eu acho que o senhor não avalia um pouco de maneira precipitada essa rejeição à cloroquina? Veja, precipitado em relação a essa doença, tudo é precipitado, porque essa doença não tem um ano no mundo. Então, tudo que se sabe sobre ela é muito pouco. Mas se nós pegarmos todas as posições da Organização Mundial de Saúde, se nós pegarmos as posições do Imperial College de Londres, se nós pegarmos a maioria dos estudos norte-americanos, nós vamos ver que nenhum deles indica a utilização da cloroquina em qualquer momento. Pode ser que isso mude, pode ser que daqui 3 meses se prove que a cloroquina misturada com cafeaspirina ou não sei com que outro medicamento seja a solução para o tratamento do coronavírus. Neste momento, não é. E como ela não é, a Santa Casa é uma instituição com 460 anos, portanto, é uma instituição que preza a tradição médica e preza a ciência e a pesquisa médica, como neste momento. A ciência e a pesquisa não indicam o uso da cloroquina, a Santa Casa também não faz uso nem indicação do uso da cloroquina. Provedor, agora, mas a ciência, provedor, não diz isso. A ciência não diz isso. A imensa maioria dos estudos diz. Não diz isso, provedor. A ciência não está dizendo em relação à cloroquina. Tanto é que a própria OMS agora voltou atrás e está reativando os estudos sobre o caso. Ou seja, não é nem sim nem não. A ciência não está dizendo não use cloroquina de maneira nenhuma. Até agora, o senhor vai me desculpar, até agora a ciência foi majoritariamente contra. Volto a dizer, se amanhã disserem ou se amanhã provarem que a cloroquina tem algum efeito positivo, a Santa Casa não tem o menor problema em passar a utilizar a cloroquina. Mas enquanto isto não estiver comprovado, enquanto isto não for uma certeza científica, e hoje não é uma certeza científica, ao passo que os efeitos colaterais são certezas científicas, a cloroquina ataca o coração, a cloroquina tem outros efeitos colaterais sérios. Enquanto isto não ficar cientificamente demonstrado que pode ser ultrapassado pelas vantagens da cloroquina no combate ao coronavírus, aí sim nós vamos usar. Até lá nós vamos manter a nossa posição bastante conservadora no uso da cloroquina apenas quando a família pedir. Muito bem, quero agradecer aqui então pela entrevista ao provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Antônio Penteado Mendonça. Obrigado, viu, provedor, pela entrevista. Bom dia, ótimo sábado por aí. Eu que agradeço, bom sábado para vocês.